Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou professor de Sociologia e essa é uma aula voltada para os segundos anos do EJA, ensino médio. O objetivo dessa aula é trabalhar com a temática trabalho. Nessa aula nós vamos trabalhar basicamente com 3 habilidades: identificar o trabalho como mediação entre o homem e a natureza, estabelecer uma reflexão sobre a divisão do trabalho, processos de trabalho e relações de trabalho, compreender como Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber pensam o trabalho na vida social. Então, para começar, por que falar de trabalho? Cada pessoa tem uma visão do que é trabalho, uma visão bastante diferente, né? Para alguns, trabalho enobrece o homem. Para outros dizem que só trabalham porque são obrigados. Outros dizem que não conseguem viver sem trabalhar. Outros dizem que o trabalho é ruim. Agora, o objetivo nessa aula é trazer uma reflexão sociológica sobre o trabalho, tá? Então, a gente vai falar muito sobre autores. A gente vai falar sobre os 3 autores clássicos da sociologia. O que é um autor clássico? Um autor clássico é aquele autor que, de certa forma, influenciou toda uma área de conhecimento. Ele é básico, um conhecimento básico dentro daquela disciplina. No caso da sociologia, são 3 os autores clássicos. Na faculdade a gente brinca e chama dos 3 porquinhos da sociologia: Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. A gente vai começar trabalhando um pouquinho com as ideias de Marx, porque Marx ele vai buscar o que é o trabalho em si. Para o Marx, o trabalho não é nada mais do que o ato do homem transformar a natureza. É pelo trabalho que o homem transforma a natureza. Por exemplo, a gente está vendo aqui uma foto, isso daqui são as chamadas terraças. Então, em grandes montanhas não é possível plantar. Então, o que as pessoas fazem? Elas cortam as terras em patamares, não é? E nesses patamares é possível plantar. Então, o trabalho humano transformou a natureza. A gente pode pensar de outras formas de transformação da natureza. Por exemplo, o homem vivia nas cavernas. Pelo menos é assim que a gente pensa, não é? Os homens viviam nas cavernas e, pelo trabalho, eles saíram das cavernas, eles aprenderam a construir casas, a princípio de madeira, mas quando eles saíram da caverna e construíram casa, eles transformaram a natureza, transformaram madeira em casa. Mas quando eles fazem isso, eles transformam a si mesmos. Porque esses mesmos homens, eles não voltam a viver nas cavernas. Com o tempo, eles se acostumam a viver na natureza, viver nas casas, tá? Eles acostumam a viver em casas. E a gente pode pensar várias outras formas do homem, através do seu trabalho, transformar a natureza. Como construir uma cadeira. Quando fez um celular, eu me lembro ainda quando era bem novinho, não existia celular. Eu acho que quando saiu o primeiro celular, eu tinha lá pelos meus 18 anos. Eu me lembro que meu irmão de criação tinha um celular ainda grande, aqueles de linha, mas era mais ou menos por aí, 17, 18 anos. Antes não tinha celular, e eu me lembro que as pessoas não sentiam falta, porque não existia. Tinha telefone fixo e poucos tinham, porque era muito caro. E além de ser muito caro,
telefone fixo. Tinha aqueles telefones com ficha, chamado orelhão, que você carregava aquelas fichinhas. Mas as pessoas não sentiam falta do celular. Mas quando o homem, através do seu trabalho, da sua inteligência, transforma elementos da natureza, como o petróleo, que faz plástico, como o silício, que é extraído da natureza e ajuda na construção dessas telas de celular. Quando ele transforma elementos da natureza em celular, ele transforma a si mesmo, porque hoje não dá para viver sem celular. Sinceramente, eu quando fico sem celular, tenho certa dificuldade para trabalhar, para responder mensagens no WhatsApp, para etc, etc. Minha esposa esses dias ficou sem celular e ela teve problemas, ela faz faculdade à distância e tudo mais, a gente não vive mais sem celular. Então, quando o homem transforma a natureza pelo trabalho, ele transforma a si mesmo. Mais que isso, o trabalho, nessa visão de Marx, ele realmente transforma o homem, porque o homem, ao trabalhar, ele amplia sua capacidade. O que ensina a pessoa realmente? Será que só contemplar a natureza e tudo? Ou será que trabalhar nos ensina? Então o trabalho nos transforma, o trabalho transforma o próprio homem. Então, essa visão da relação da natureza e do trabalho. Então, se a gente perguntasse qual é uma possível visão sociológica do trabalho, se dada por Max Weber, se dada por Karl Marx, o trabalho transforma a natureza. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima aí. E o próprio Marx ele fala qual é a diferença do trabalho de um animal e do homem. Os animais trabalham? Sim. A gente tem aí o João de Barro que constrói sua casa, a gente tem as aranhas que constroem teias, a gente tem os bois que podem trabalhar junto com o homem. No entanto, qual será a diferença do trabalho do ser humano para o trabalho do animal? Marx chama a atenção que o animal ele trabalha por instinto. Será que uma aranha trabalha diferente aqui e no Japão? Não, elas trabalham da mesma forma. Será que uma aranha trabalha diferente dependendo da situação? Não, as teias são muito idênticas, porque as aranhas trabalham por instinto. Elas têm instinto de fazer aquilo, elas não conseguem refletir sobre o que fazem. Elas não conseguem pensar sobre aquilo que fazem. Nem o João de Barro. Então, o que difere o trabalho do homem para o animal é que o homem consegue refletir sobre aquilo que faz. Um homem, ao fazer uma casa, ele, ao final, antes da casa, ele pode pensar: eu quero a casa assim, vou fazer tal projeto. E ao terminar uma casa, ele pode refletir sobre o que ele fez, diferentemente dos animais. Então, essa é uma diferença básica entre o trabalho do homem e o trabalho do animal. A gente vai agora para um outro autor muito importante da sociologia, mais um dos três porquinhos. Nesse caso, é o Émile Durkheim. Tá? Nome difícil, não é, gente? Durkheim. Mas tudo bem, vamos lá. Ele viveu lá no começo do capitalismo. E o capitalismo, o que ele tem em especial? O que difere o capitalismo na forma de trabalhar do modelo anterior? No modelo anterior, um artesão ele fazia todo o processo de construção de uma mercadoria, de um objeto. Então, se ele fosse construir, por acaso, uma carruagem, era o mesmo homem que ia lá, buscava madeira, que cortava, que lixava, ele passava por todo o processo. Já no capitalismo, esse trabalho é dividido entre
diversas pessoas, um faz uma parte, outro faz outra, outro faz outra, e o Durkheim vai chamar isso de solidariedade. E ele vai estudar o trabalho a partir da solidariedade social. Essa solidariedade que é criada no mundo do trabalho, ele divide em dois tipos. O primeiro tipo é a solidariedade mecânica, das sociedades mais simples ou primitivas, aquelas primeiras sociedades, ou sociedades indígenas hoje também. O que tem em comum no trabalho dessas pessoas, desse tipo de solidariedade? Lembrando, a solidariedade mecânica. Os indivíduos fazem funções muito semelhantes. Então pensa numa tribo indígena. Homens caçam, mulheres cuidam da horta, dos afazeres domésticos. Não há uma grande divisão no trabalho. E não há muitas profissões, então não há divisão do trabalho. E existe uma força, porque os indivíduos trabalham juntos, fazem a mesma coisa, uma força muito maior. Nessa sociedade as pessoas costumam não ter religião diferente, eles não são muito diferentes porque a sociedade deles converge de uma forma muito mais forte e muito mais punitiva, tá? Então, um indivíduo, um índio, por exemplo, numa sociedade primitiva, ele não pode pensar em não trabalhar, porque se ele não fizer isso, ele pode ser... As pessoas da tribo vão olhar feio para ele e ele nem vai pensar nisso, porque ele já nasceu preparado para isso. Então, esse é o tipo de solidariedade que a gente chama de solidariedade mecânica. Então, relembrando, típica das sociedades primitivas, a pouca divisão do trabalho, tá? E também existe maior peso da sociedade sobre o indivíduo. Já a solidariedade orgânica, ela é própria das sociedades pós-industriais. Isso quer dizer, pós a Revolução Industrial, que acontece lá no século XVIII na Inglaterra e se espalha pelo mundo inteiro, tá? Aos poucos. E nesse tipo de produção, as sociedades são complexas. E há várias funções especializadas, há uma grande divisão do trabalho. Cada um faz uma coisa diferente, o cabeleireiro, o pedreiro, e diversas profissões diferentes. Isso cria uma certa divisão, uma separação, e os mecanismos de coerção, tá? Eles são mais fracos. Eles são dados mais por lei e não apenas pelo costume. Então, existe uma certa liberdade maior entre os indivíduos que vivem em sociedades de solidariedade orgânica. Beleza? Então, relembrando, sociedades modernas, complexas, maior divisão do trabalho, as pessoas fazem muitas funções diferentes e o peso que a sociedade põe sobre o indivíduo é menor. Esse peso é muito mais regulativo através de leis e etc. Beleza, pessoal? Deu para entender? A ideia aqui dele é estudar o trabalho a partir da forma que o trabalho se estruturou em diferentes épocas. Opa! Agora vamos para o nosso último autor, o Max Weber. O Max Weber, ele vai pegar uma outra questão do trabalho. Antigamente, bem antigamente, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, nessa aula ainda, mas lá na antiguidade existia um sistema de produção chamado escravista, quem trabalhava nos escravos. Logo, o homem livre não trabalhava porque ele tinha escravos. E esse homem livre achava o trabalho algo muito ruim,
algo difícil, algo pesaroso. Tanto que a palavra trabalho veio do latim tripalium, que é um instrumento de tortura. Então o trabalho era visto como algo muito ruim. Inclusive se dizia assim, o escravo não tem alma. Mas o que era alma naquele sentido? Alma e mente para eles não estava dividido, eles não conheciam a mente. Então, para eles, aquela pessoa que não tinha tempo para se dedicar para as artes, para a política. Quando a gente fala de política, era política no sentido grego. Tá? A gente um dia chega lá. Mas as pessoas que tinham tempo para se dedicar ao esporte, à arte, elas não trabalhavam. Então elas cresciam espiritualmente. Espiritualmente, eu quero dizer, cresciam no sentido de conheciam mais o mundo ao seu redor, tinham conhecimento das artes, etc. E o escravo não era considerado nem cidadão sequer. Certo, gente? No entanto, isso começa a mudar. Isso demora. A gente tem até um certo tempo atrás, era muito comum dizer assim, os nobres dizerem isso. Eu, barão de Freiburg, declaro que nunca trabalhei, meu pai nunca trabalhou, meu avô nunca trabalhou. E isso era algo considerado como algo bom, porque queria dizer que ele era de família nobre. Agora isso começa a mudar com o cristianismo, especialmente a partir de um momento muito específico, que é a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, existem vários reformadores, e entre eles, Calvino. Calvino prega que Deus escolhe quem será salvo. Deus já escolheu. E não é obra do homem saber a escolha de Deus. Isso é chamado teoria da predestinação. Ele sabe antes. Agora, como o homem poderia saber se ele realmente foi salvo? Através dos sinais. E um dos sinais seria ser próspero. E para ser próspero, o homem aprendia a primeiro trabalhar muito. A gente pode lembrar que os puritanos foram os colonizadores dos Estados Unidos, e uma frase que eles levaram para lá é time's money. Tempo é dinheiro. Então, o trabalho era considerado algo muito, muito importante. Então eles trabalhavam muito. Trabalhavam e gastavam tudo? Não. Trabalhavam, viviam uma vida simples e economizavam. E juntavam dinheiro. E o que eles faziam quando tinham dinheiro junto lá? Eles investiam esse dinheiro em algum negócio para ganhar mais dinheiro. Porque fazendo isso era símbolo que eles eram escolhidos de Deus, predestinados à salvação. Essa teoria começou dentro da igreja, mas ela começa a se espalhar na sociedade capitalista. Isso muda muito, porque antigamente, lá na sociedade feudal, guardar dinheiro, a igreja católica mesmo dizia isso, era considerado um pecado. Você deveria ter o suficiente para você viver e não deveria guardar dinheiro, acumular. Já na visão, nessa visão, guardar dinheiro passa a ser algo positivo. Tá? Então, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, um livro de Max Weber, mas que ele vai buscar entender o trabalho a partir dessa ética, a partir da ética do trabalho. Então, o que muda quando o trabalho deixa de ser algo negativo
e quando o trabalho passa a ser algo positivo. Beleza, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho, que ele muda dependendo da época. O trabalho nem sempre foi apropriado pelo homem da mesma forma. Existiram vários modos de produção. O que é um modo de produção? Um modo de produção é a forma que nas diferentes épocas históricas o trabalho humano foi apropriado. Essa lista aqui eu peguei na internet, mas eu trabalharia com ela um pouquinho diferente. Eu falaria no modo de produção primitivo ou socialista primitivo, que seria um modo de produção onde das sociedades primitivas, onde não há divisão do trabalho, todo mundo trabalha sobre a terra de forma dividida, tá? A gente tem um modo de produção escravista, onde a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho. Há um modo de produção feudal, que a gente também vai falar sobre ele, um modo de produção capitalista e o modo de produção socialista, que não existiu, tá, gente? A gente pode falar dele numa próxima aula, mas no momento eu vou enfatizar 3 modos de produção. Para começar, um modo de produção escravista. Onde ele ocorreu? Lá na antiguidade. Isso é antes de Cristo, bem antes de Cristo, tá, gente? E como ele se dava? Quando houve pouca terra, algumas pessoas começaram a se adonar da terra. Algumas pessoas começaram a fazer guerra. E nessa guerra, aqueles que perdiam eram obrigados a se tornarem escravos. Já o senhor de escravos, ele não trabalhava. Ele vivia das rendas do trabalho escravo. Nesse tempo existia dinheiro? Existia, mas ninguém trabalhava por dinheiro. As pessoas, pelo menos na sua grande maioria, trabalhavam porque eram escravos. E o trabalho era considerado algo negativo, algo pejorativo, coisa de escravo. Então, nesse modo de produção, há os senhores e os escravos. Os escravos são propriedade do seu senhor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o próximo modo de produção, um modo de produção feudal. Um modo de produção feudal, ele foi principalmente na Europa, tá, gente? A Europa é o berço do feudalismo. Dizem que existiu feudalismo no Japão, mas a gente não estuda isso. Tá certo, gente? Então vamos lá. Feudalismo na Europa. O feudalismo aconteceu num período de guerras, onde as pessoas fugiam das cidades, iam para o campo, e existiam guerreiros que eles tinham terras e em troca de oferecer segurança, eles ofereciam terras para algumas pessoas, em troca que essas pessoas trabalhassem nessas terras e parte da produção entregassem para o senhor feudal. Existe dinheiro nesse período? Existe muito pouco, quase não existe. Houve um retorno. Como eu disse, existia algum dinheiro, mas as pessoas não trabalhavam por dinheiro. As pessoas trabalhavam nessa colaboração. Senhor feudal, eu ofereço segurança, eu sou um guerreiro, num período de guerra eu ofereço segurança. Você, em troca, vai trabalhar nas minhas terras. E o tempo que sobra você vai trabalhar nas suas terras. E eu vou te pagar um salário? Não. Você vai se alimentar do que você produzir nas suas terras. Então, esse modo de produção é chamado feudal. E para terminar,
um modo de produção capitalista. Qual é a característica principal do modo de produção capitalista? Nós trabalhamos em troca de salário, dinheiro. O trabalho passa a ser assalariado. Também existe uma divisão. Se antigamente o trabalhador era dono das ferramentas e mesmo que ele tivesse que doar parte da produção lá para o senhor feudal, ele era dono daquilo que ele usava para trabalhar. E nesse tempo surgiram os artesãos, que eles eram donos daquilo que eles usavam para trabalhar. No capitalismo, existe uma divisão entre a força de trabalho e os modos de produção. A força de trabalho fica com o trabalhador, que também é chamado proletário. Tá? Então, o proletário tem sua força de trabalho. E o burguês é aquele que detém os meios de produção. O que são os meios de produção? A fábrica, as máquinas, o capital para investir, a matéria-prima. Então, existe uma divisão. O trabalhador passa a vender sua força de trabalho para o capitalista, burguês. E assim, gente, dentro da sociologia, para o Marx, burguês tem uma outra visão, tá, gente? Burguês é aqueles que detêm os meios de produção. Então, isso é o capitalismo, tá, gente? O capitalismo é o momento que o homem trabalha por dinheiro. E é importante a gente fazer esse resgate, porque as pessoas pensam que sempre se trabalhou por dinheiro. Não é assim, gente. Isso começa principalmente a partir do século XVII, século XVIII avança, XIX avança mais ainda. No entanto, o capitalismo é só mais um modo de produção. E os modos de produção, eles influenciam muito a nossa vida, porque a forma que a gente vive está diretamente ligada aos modos de produção. Bem, gente, é isso. Essa é a aula de hoje. E essa aula é respectiva a 2 momentos, tá? A aula da semana passada, da semana retrasada e da semana passada. Porque eu fiquei um pouco doente, estava meio mal, e aí eu não postei aula nesse período. Um grande abraço para vocês e até a próxima.